Estamos de volta, tava com saudade? Tô de volta, não precisa chorar, hein? Vamos nessa, galerinha. Professor Anderson Rodrigues, professor de arte, né? Então iremos aí descobrir mais um tema aí para estudar aí para o nosso Enem. Tá preparado? Tá se preparando? Vou ficar perguntando aqui toda vez, hein? Se está preparado ou se está se preparando. O importante é que você chegue lá, né? Nesse projeto maravilhoso, Construindo Vencedores, transformando vidas. Beleza? Aqui a gente quer transformar sua vida, quer que você esteja bem colocado aí no Enem e nas melhores universidades aí. Beleza, galera? Então, vamos nessa para poder descobrir qual que é a nossa aula, nosso tema de hoje, né? Falando sobre arte, beleza? Show de bola, tá gostando, galera, das aulas de arte? Comenta aí pra gente poder saber, tá? Direitinho, manda a mensagem lá no Instagram, vou deixar o Instagram lá no final aí, para que vocês saibam, beleza? Para que mande dúvidas e não fique aí perdido com dúvida, não fique com dúvida, vamos tirar todas as dúvidas, beleza? Show de bola, então vamos nessa, galera. Rococó é o nosso tema de hoje, tá? Rococó, que é após, né, o barroco aí. Então o barroco, né, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a relação das duas entre si, né, dessas duas formas de artes apresentadas aí dentro da nossa história da arte, tá? Foi ligada, né, o barroco foi ligado, né, a uma arte, né, que tinha como premissas a fé, né, norteada pela religião, tá? E aqui a gente vai ver um contrário disso, né? Não estava ligado a isso, estava ligado a outras coisas, o rococó, tá? E quais são elas então, tá? Mas antes a gente vai descobrir o que a gente vai falar dentro, né, do nosso tema aí, rococó. O que a gente vai descobrir, né, dentro dessa temática. Então, obviamente a gente vai falar sobre as características gerais dela, né? Como é que ela surgiu, como é que foi colocada aí pra gente, né, nas literaturas, tá? Como que foi destrinchada aí dentro da história da arte, tá? Como é que foi essa pintura, né? De que forma ela se apresentou aí pra gente também, quais as características dessa pintura. E na arquitetura, como é que foi a arquitetura? Como é que foram os prédios, né? Como é que foram essas construções arquitetônicas aí apresentadas, né? A gente viu que lá, né, na antiguidade tinham templos, né, para adorar os deuses, né? E aqui, no rococó, né, que a gente está um pouquinho mais à frente, né, cronologicamente falando, na história da arte. Como é que foi apresentado, tá? Escultura. Como é que foi essa escultura? Como é que foi representado? E aí a gente vai pegar os principais artistas e obras, beleza? Então, prestem atenção. Essa estrutura aqui, né, que eu apresento inicialmente, né, pra gente, ela vai ajudar em todos os âmbitos, né, a você estudar aí o seu período histórico, beleza? Ficou com dúvida, pessoal? Ó, Anderson, arte, professor. Opa, professor. Arroba, né? Opa, peraí. Agora foi eu que me confundi aqui. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui para deixar bonitinho, para que você possa tirar suas dúvidas, caso você tenha dúvida aí, tá, pessoal? Ajudar o canal aí também, pra gente poder ter sucesso. Então é arroba aqui, professor Anderson, tá? Segue lá, beleza? Manda dúvida, manda comentário, e a gente vai tirar essas dúvidas aí. Beleza? Show de bola? Então, inicialmente aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa arte do rococó. Obviamente, né? Tudo a gente começa aí com história da arte, né? Um contexto histórico, né? Como que surgiu, para que surgiu, né? E qual que é essa pegada aí. No final a gente vai descobrir qual é o legado, né, que o rococó vai deixar pra gente. Beleza? Então vamos lá. Surgindo na França, no início do século XVIII, o rococó reflete a transição do poder para a aristocracia e a influência do iluminismo, longe do drama da grandiosidade barroca. Ele celebra a leveza e o prazer da vida. Ora, então, olha só a primeira coisa que nós temos aqui dentro do nosso contexto histórico.
né? Voltando a falar, na verdade, né? O barroco, ele celebra aí, né? O drama e grandiosidade dentro das igrejas norteadas, né? Por premissas da igreja, da religião, tá? Já aqui, dentro do meu período rococó, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado em mostrar uma divindade, né? Eu estou preocupado a leveza e o prazer da vida. Ora, na França, né? Teve seu início aí. Então, a gente vai perceber, né? Temas fúteis. Temas, né, do cotidiano dessa vida parisiense, né? Dessa vida François. Beleza? Então, por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó. Delicadeza e elegância no século XVIII. E o rococó é justamente isso, tá? Essa delicadeza, essa elegância, né? Esse tratamento com essa vida, né, cotidiana. O rococó é o Instagram da vida. Beleza? Onde eu vou mostrar todas as coisas boas. Dentro da história da arte, ele é o Instagramzinho aí da vida. Beleza? Show de bola? Então vamos nessa. Como prometido, né? A gente vai ter que ver aqui, a gente viu o contexto histórico aqui, né? A gente vai precisar descobrir, né, sobre essas características gerais. Então, o que que nós temos aí como características gerais dentro do nosso rococó? Primeiro de tudo, linhas sinuosas, tá? Linhas sinuosas. Abundância de curvas, formas orgânicas, criando uma sensação de fluidez e movimento. Então, beleza. Tá, professor, lá na arte do barroco, que é anterior, né, ao rococó, a gente também tinha essa questão do excesso, né, representado lá dentro das igrejas, na arquitetura e por aí vai. Aqui a gente também tem, tá? Só que a gente tem aqui abundância de curvas e formas orgânicas, tá? O que são formas orgânicas aí, professor? Que não são formas daquela quadrado, triângulo, né? São formas, né, que sugerem, né, movimentos. Eu vou desenhar aqui para você que vocês vão entender melhor, tá? São formas, né, que oferecem um dinamismo. Então seria isso aqui, por exemplo, né? Seria uma forma que tem, né, que vai apresentando uma forma diferente com essas voltas, essas curvas, né, por aí vai, dando essa fluidez, esse dinamismo, né, dentro da nossa produção aí, tá? Então é justamente sobre isso que eu estou falando aqui, né, quando a gente fala sobre essas linhas sinuosas aí presentes na produção do rococó, tá? O que mais, professor, nós temos aqui? Deixa eu pegar minha canetinha. Opa. Foi. Leveza e elegância, tá? Então essa leveza e elegância, né, surgida ali na França, então a gente vai ter essa pegada aí. Predominância de composições aéreas graciosas, em contraste com a robustez barroca. Então o que ele está querendo? Está fazendo uma comparação aí com a arte barroca, tá? Enquanto a arte barroca era essa robustez, né? Essa coisa, o excesso ali, aquele excesso, né, engessado, aqui no meu rococó, eu não vou ter isso, tá? Justamente o contrário disso. Vou ter a delicadeza, né? Vou ter um tratamento diferente, né? Vou tornar o ambiente mais agradável, mais limpo e por aí vai, tá? Porém, nós teremos aqui ornamentação rica também, tá? E aí a gente vai ter o quê? Detalhe como arabescos, conchas, tá? Inclusive, né, o nome rococó vem dessa questão da concha perfeita, tá? O nome surge daí, o rococó, tá? Lembrem-se disso, que é rocaille, né? E a gente tem motivos florais que cobrem todas as superfícies, né? Cobrem superfícies aí dentro, né, da nossa arquitetura. Então colabora bastante, né, com essa questão aí dos motivos florais. Beleza? O que mais? Quais são os temas, professor? Temas lúdicos. Foco em cenas alegres. Lembra que eu falei que é o Instagram da vida? Então, eu vou apresentar coisa triste? Pra quê? Né? Vou apresentar coisa boa. Então, vou apresentar momentos de felicidade, momentos de prazer ali dentro das telas, tá? Então, olha só. Cenas alegres, cotidianas e mitológicas. Com ausência de drama. Então, drama é proibido a gente falar disso aqui, tá?
Drama e rococó não combinam. Ou moralismo também. Não quero saber de moralismo, não quero saber de drama dentro da minha produção do rococó aí, beleza? É só coisa boa. Vamos embora? Cores predominantes, né? Então lembrem que eu falei para vocês, né, sobre essa questão das cores lá em linguagem visual, tá? Onde fala sobre a cor, que elas geram, né, uma sensação, né, psicológica na gente. E aqui, né, através desses estudos dentro do rococó, é justamente sobre isso. Traz isso também, né, sobre essa questão do delicado. Como é que eu vou representar o delicado? Que cores eu vou usar? Que cores vão trazer essa percepção de delicadeza? Eles pensaram nisso, tá? Então aqui nós temos o quê? O rococó abraça uma paleta de cores suaves e delicadas. Tons pastel, como rosa, azul claro, verde água e amarelo suave, criam uma atmosfera etérea em forte oposição aos tons escuros e vibrantes do barroco, simbolizando uma mudança de humor e de estilo. Então, é como se tivesse duas pessoas, né? Tem você aqui, todo good vibes, né? Alegria, e você tem seu irmão lá emburrado, né? Aquele irmão ranzinza, não sei o que. Então, o ranzinza é o barroco, tá? E o alegre agitado, que é você, né? É o rococó, que é a delicadeza, a alegria, a harmonia, né? Felicidade ali, tá? Então é tudo isso. E as cores são representadas dessa forma. A gente tem até uma imagem aqui, né? Sugere essa delicadeza. Olha só o tratamento, olha só como tá bonito isso daqui. Essa composição, né? Isso daqui a gente pode chamar de natureza morta, tá? Natureza morta são seres que não possuem vida, né? Que no caso aqui é essa vela, biscoito, essa flor aqui que é artificial, né? Eu acho que é artificial, e alguma coisa aqui na mesa também, tá? Então essa é uma composição que sugere isso, uma natureza morta que está muito bem representada, muito elegantemente representada, tá? Traz aquela sensação de limpeza ali, né? E tudo, beleza? Você também, olhando essa imagem, você consegue ter essa percepção? Coloque aí nos comentários, tá bom? E aí, professor, quais são os temas aí? Qual que é a motivação? O que que move, né? O que que inspira todas essas produções dentro do nosso do rococó? Então vamos lá. Temas favoritos e motivação, né, para essas produções artísticas aí. Então, primeira delas, cenas pastorais. Representações idílicas da vida no campo, festas ao ar livre e romances bucólicos, evocando uma conexão com a natureza idealizada. Olha só que bacana que nós temos aí. Cenas pastorais. Então eu tô ali, né, França, e aí eu vou numa praça ou num bosque, e aí eu vou fazer um café da manhã, tal qual essa imagem aí tá mostrando pra gente, tá? Essa festa ao ar livre, essa elegância, né? Todo mundo muito bem vestido, todo mundo com perfume francês, né? E por aí vai. Então, eles buscavam, né, essa representação nas telas aí dessa natureza idealizada. Então, até a arvorezinha ali era bonitinha. Olha os tons aí utilizados aí, né? Lembrando que isso é um exemplo aqui que foi sugerido, tá? Então, olha só. Quando se fala em idealização, né, até as plantas aí estão, né, harmoniosamente colocadas aí com esses tons pastéis que a gente falou, né, no slide anterior. Beleza? O que mais que nós temos como tema aí, professor? Felicidade cotidiana, né? Então aqui a pessoa não queria ser triste, não. Por isso que eu falo, gente, Instagram da História da Arte. Aqui só tem felicidade, né, nesse movimento artístico aqui, beleza? O que nós temos aqui, professor? Idealização da vida aristocrática, com foco na celebração da felicidade e do lazer, longe de preocupações sociais e religiosas. Então, eu não quero saber aqui de questões sociais ou religiosas. Eu não estou preocupado com isso, estou pouco me lixando para isso. Eu quero saber se eu estou bem, se eu estou comemorando, né, a felicidade, se eu estou tomando champanhe, um café, um suco ali, né, no meu bosque ou na minha praça aí, entendeu? É disso, né, que vai falar aí a
felicidade cotidiana dentro, né, como temas favoritos aí, motivação do nosso Rococó. Beleza? O que mais nós temos aí, professor, que podemos utilizar aí como temática aí do nosso Rococó? Então vamos ver aqui. Amor e mitologia, tá? Amor e mitologia. Abordagens leves e sensuais de temas mitológicos, cenas amorosas, criando uma atmosfera lúdica e íntima, tá? Então tem essa mistura, essa fantasia aí, tá? Lógico que eu tô falando de temas aí, um almoço, então vou apresentar uma coisa elegante aí, essa amorosidade, né? Esse lúdico, essa questão íntima, né? Não é com todo mundo que você sai para tomar um café, né? Então, essa representação aqui de amor e mitologia, ela é existente dentro da nossa temática aí. Beleza? Então, precisamos saber aqui, né, quais são os artistas mais importantes aí, né, que se destacaram aí na manifestação do Rococó, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui. Esse foi o cara, tá? Esse foi o artista que realmente deu a cara a tapa aí, que faz a representação bacana aí. A gente vai mostrar uma representação, né, de uma obra, tá, dele, que é o Jean Honoré Fragonard, tá? Mestre na representação de cenas galantes e temas amorosos, tá? Então percebam que galante, né? Galanteador, né? Conquistador, a elegância, né? O íntimo, o amoroso aí. Esse foi o cara que representou, né, essas temáticas aí. Beleza? Número 2 aqui, vamos chamar de 2, François Boucher, tá? Conhecido por suas paisagens idílicas e retratos sensuais. Então, aonde eu tenho elegância, né, o refinamento ali também, eu vou ter a questão da sensualidade trabalhada por trás, né, dessa produção artística. Então, por isso que ele fala paisagens idílicas, né, idealizadas, tá? E esses retratos sensuais, mostrando a amorosidade, a relação, como era a relação ali da aristocracia, né? Dessa galera que tinha uma importância, né, social maior, que podia, né, de fato estar em um bosque, né, tomando um chá das 5, né, em uma praça e por aí vai, tá? Próximo artista que nós temos aí, podemos considerar Antônio Waltel, tá? Pai da festa galante, capturando a melancolia e a graça, tá? Então percebam aí que não tem ninguém fraco. Aqui a galera é expertise em, né, capturar essa vida que é cotidiana, mas com essas temáticas, né, que são fúteis, né? Poxa, eu não estou ajudando ninguém, não estou causando nenhuma reflexão, não estou pegando nenhum contexto político, nem o contexto religioso. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, né, são temas, né, de uma aristocracia. Eu vou mostrar Instagram. Beleza? E aí, vamos mostrar uma obra, tá? Lembra que eu falei que Fragonard era o cara aí, né, da nossa produção dentro do Rococó? Trago para vocês o Balanço, que é uma obra, né, bacana aí, pintada em 1767, tá? O ícone do Rococó. Olha só como tá agradável essa obra de arte aí. O que a gente pode perceber? Lembram da leitura de imagens, galera? Se não lembra da leitura de imagens, vai lá na aula de leitura de imagens que você vai aprender, né, como que fazer desmistificar a obra de arte ao máximo, né? Ver as formas, ver as cores e tudo por aí vai, tá? Então, aqui, bato meu olho, eu vejo que ela está na natureza, tem um balanço, tem um rapaz aqui no fundo, né, que serve aqui como para balançar. É uma paisagem onde eu tenho uso de tons pastéis, que é a premissa aí do nosso Rococó, tá? Tenho, né, uma natureza idealizada, que também é uma premissa aí do nosso Rococó, tá? E compõe, né, uma figura aristocrática aí, olha esse drapeado dessa roupa, né, uma mocinha, né, balançando, tá? Então, pintado em 1767 por Jean Honoré Fragonard, o Balanço é a epítome do estilo rococó. A obra irradia leveza, sensualidade e graça com sua composição dinâmica e o uso magistral de cores claras
é um símbolo dos excessos e do refinamento da aristocracia do século XVIII. Então, mais uma vez, né? É uma cena que realmente é extremamente fútil, né? Então eu tô ali, tô balançando, né? Tô tendo aquele momento, aquele cotidiano da aristocracia, né? Uma pessoa comum, um trabalhador jamais, né, seria representado aqui nessa época dentro desse estilo aqui, beleza? Então, como a gente falou muito, né, sobre a questão do barroco aí, né, comecei introduzindo sobre o barroco, né, para explicar esse avanço aí, essa forma, né, que mudou o olhar aí do nosso espectador, do nosso observador, né? Eu fiz um paralelo aqui do rococó entre o barroco, tá? Para vocês perceberem a diferença. Então é importante que você assista, né? Se não assistiu, assistir o barroco europeu, tá? Assista o barroco europeu e vocês vão entender, né, o que a gente está querendo diferenciar aqui, beleza? Então vamos lá. O que diferencia, professor? Barroco. O barroco aqui a gente tem tons escuros, tá? Já que no rococó a gente tem cores claras e pastéis, né, que eu falei para vocês, uso do amarelo, do verde, né, todos os tons pastéis, essas cores claras aí, né, que não possuem muito brilho, mas que trazem uma elegância para a nossa produção, tá? Os temas, dramático, religioso, grandioso. Aqui nós temos leve, elegante e lúdico, né, Instagram. Temas religiosos e dramáticos, aqui a gente tem o cotidiano e vida amorosa, né? Ornamentação pesada e aqui uma ornamentação delicada. Então, tudo que eu coloco em um é o antônimo, né, no rococó. Tudo que tem no rococó é o antônimo do barroco aí. Beleza? Show de bola? Então, aprendam a identificar essas principais diferenças aí, tá? Que geralmente é cobrado, né, nos principais vestibulares aí, no Enem também é cobrado, né, essa ampliação do saber do aluno. Então, ele relacionar um período histórico com o outro, tá? Período histórico artístico. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Símbolo do prazer, um movimento que celebra a beleza, a leveza e o prazer visual do século XVIII, né? Que foi o que a gente pegou ali no início da nossa aula, tá? Influência duradoura. Moldou a moda, decoração de interiores e a arquitetura da época. Então, olha só, temos mais uma forma, né, mais uma manifestação aí em que teve, né, essa influência do rococó. Não foi somente, né, na arquitetura, pintura, escultura, desenho e por aí vai, mas também na moda. Olha só como são representadas as nossas figuras, né? Os nossos personagens ali. Então eles têm roupas elegantes, né? Cheias de drapeados e por aí vai. Cores elegantes, né? Então essa influência também esteve presente aí, tá? Ponte para o futuro. Sua estética preparou o terreno para o neoclassicismo. Opa, então provavelmente lá no início, né, do vídeo, quando eu colocar para vocês sobre o neoclassismo, eu vou voltar falando um pouquinho sobre o rococó. Assim como aqui eu falei um pouquinho do barroco para poder contextualizar, para que você se encontre aí, né, dentro dessa linha cronológica da arte, beleza? E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês aí, né? A gente vai degustar um pouquinho essas imagens aí, mostrando, né, como é que era essa produção, como é que era esse design de interiores aí, né? Como é que era produzido essas obras, cadeiras, esse mobiliário, né? Como é que era feito tudo isso, beleza? Então, aqui um exemplo, tá, do design de interiores. Olha só, o uso, né, de várias formas aí, né, que traz essa curva, que traz essa elegância, que traz essa sutileza. Olha só aqui, essa perna, né, desse móvel aqui, tapete aqui atrás representado. Olha só, todos os mobiliários exatamente, né, tem essa questão, né, dessas curvas aí representadas, né, visando decorar o nosso interior, a nossa arquitetura. Então é importante, né, que você saiba identificar através de um desenho, né, de que período ele é. No caso aqui o nosso, né, com essas voltas aí elegantes, né, essas cores utilizadas aí, sugere-se que é do rococó. Beleza? Vamos apreciar mais, vamos degustar mais imagens aí. Aqui a gente tem um exemplo, né, de arquitetura, Salão da Princesa, Hotel Soubise,
em 1736, 1739, né? Essa obra aí. Essa frente aqui, galera, se você já assistiu, né? Lembra pra mim, né? Não sei se pra vocês, as colunas aqui, lembra um pouquinho a questão dos templos greco-romanos, né? Eu não sei se pra vocês, tá? Isso aqui sou eu que tô falando, né? É uma percepção minha. Mas a gente tem aqui a presença, né? Sobretudo dentro aqui dessa produção, que isso aqui é uma vista interna, né? Do rococó. Essa questão, mais uma vez, das curvas aqui, né? Essa imagem acho que não tá tão boa, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Depois deixa nos comentários aí que a gente, né, dá um jeito de colocar lá no material para vocês. Mas olha só a presença, né, de linhas curvas aí nessa decoração desse interior aí. Então é importante, né, você verificar aí. Um exemplo da arquitetura é esse daí, tá? Salão da Princesa Hotel Soubise. Beleza? Show de bola? Vamos ver mais exemplos então, professor? Olha só. Palácio Episcopal de Augsburg. 1737, 1742. Projeto de Balthasar Neumann. Tá? Olha só, mais uma vez o requinte aí, né? Colocado nessa fachada. Olha só o tratamento na frente, né, dessa construção arquitetônica, tá? O que nós temos aqui é um refinamento, né? Essa estátua apresentada aí, né? Essa escultura apresentada aí na frente dessa produção artística, tá? Então é importante você perceber, além da estrutura, mas os que fazem parte, o que compõe toda a cena aí, tá? Dentro dessa premissa do rococó, tá? E aí a gente traz outros exemplos aqui, olha só, a concepção, né, da planta da igreja de Wischlingen, tá? Mostrado aqui todo para vocês. A gente tem uma nave central, né? A gente tem duas naves laterais, beleza? Que traz também essa elegância. Aqui a gente tem um exemplo, né? Do Altar dos Milagres, 1764, tá? Encontra-se na igreja de Wischlingen, tá? Mostrando aqui toda essa elegância, todas essas voltas aí, né, na produção. Olha só, temos volta aqui, temos elegância, olha o uso das cores aí, mais uma vez trazendo pra gente, né, essa questão simbólica aí, essa questão, né, que eles faziam questão, né, de mostrar essas voltas, essa elegância, né, sobretudo aqui, né, nesse caso aqui dentro de uma igreja, beleza? O que mais nós temos, professor? Temos aí, né, opa, peraí, ó. Aqui, Embarque para Citera, tá? De 1712, 1717, de Walter, tá? Aqui a gente tem uma cena onde mostra, né, uma natureza idealizada, mais uma vez o tom pastel aí, né, colocado aí, pessoas caminhando aí, e a gente percebe, né, essa leveza da composição dentro da paisagem, beleza? E dentro da escultura, professor, dentro da escultura a gente tem também Voltaire, de Rodin, tá? Que mostra justamente esse refinamento aqui, tá? No drapeado das roupas aqui, representado em forma, né, de escultura aqui. Então a gente pode perceber também na escultura esse desenvolvimento aí, nessa questão do cuidado ali, né, da representação, né? Ora eles estavam ligados com a moda também, fez essa influência, né, em relação à moda. Então é importante a gente verificar isso também na escultura, beleza? E aí, galera, simples assim, tá? A gente vai para o nosso bloco aqui de atividades, né? Então a gente sempre gosta de fazer uma atividade aí para poder verificar se a gente aprendeu ou não, né? Então vamos nessa. Primeira questão aí, galera, pergunto para vocês, né? Um Enem, estilo Enem adaptada. O rococó surgiu na França no início do século XVIII, durante o reinado de Luís XV. Como uma reação ao barroco, caracteriza-se pela leveza, otimismo e temas do cotidiano aristocrático, ou seja, né, de pessoas que tinham uma importância social aí, beleza? E aí ele pergunta, considerando essas características, o rococó expressa principalmente, vamos lá, o sentimento religioso e dramático da sociedade europeia? Claro que não, né, galera? Por que não? Não tinha a questão religiosa aí dentro da nossa produção artística. Lembra?
Falei lá, né, sobre que o barroco sim, mas o rococó não, tá? Então por isso está errado aqui. A grandiosidade heróica dos temas mitológicos também não, tá? Não era esse o principal movedor aí, né, dentro da temática, dentro da representação artística aí, tá bom? Exaltação da vida cortesã, dos prazeres mundanos, claro que é. O Instagram da vida, a praça representada ali, então, letra C é a letra correta, tá? O culto à razão e à ciência, não, eles não estavam preocupados com essa questão, né, dos conceitos ali, então isso aqui está errado. A crítica social aos privilégios da nobreza também não. Justamente eles estavam fazendo o contrário, né? Eles estavam representando ali a beleza, né, e tudo. Então, a crítica social também não era, né, uma questão conceitual que eles buscavam aí dentro das representações no rococó. Então, não era uma preocupação, tá? Por isso, a letra C está correta, tá? Letra C de certo. Beleza? Número 2. Aí vai exigir, né, uma interpretação aí do nosso aluno. O rococó surge em um contexto em que a aristocracia francesa, o que ela buscava? Vamos lá. Reforçar a disciplina religiosa após as guerras de religião? Não. Tá? Lembra que ele não está preocupado com questão religiosa, nem política, nem conceitual? Então isso daqui está errado, tá? Demonstrar o seu poder através da arte bélica e triunfalista? Não. Também não, eles não estavam preocupados com guerra aqui não, tá? Cultivar o prazer, a intimidade e a ostentação refinada nos salões? Claro. Ó, quando eu falar pra vocês, né, que já repeti várias vezes aqui, né, que o rococó é o Instagram, né, da nossa história da arte, acreditem, é isso mesmo, tá? Então, tudo que você vê de fútil, né, é o que vai ser representado aqui. Então, letra C é o que está correto aí, tá? Letra C de certo. Criar obras de artes voltadas com a educação popular? Não. Eles não estavam nem preocupados com isso, não. Então, isso não era uma preocupação. Ixi, o que eu... Ah, tá. Então, criar obras de arte voltadas à educação popular também não. Fortalecer o nacionalismo por meio de cenas históricas? Também não, né, galera? Eles não estavam preocupados com isso, não. Questão do cenário político. Tá bom? Próximo. Questão associativa. Entre os artistas do rococó destaca-se Jean Honoré Fragonard. Lembra que eu falei que ele é o cara aí dentro da produção? Então vamos lá. Conhecido por pinturas com temática revolucionária. Não. Cenas galantes como atmosferas sensuais e jardins. Claro. Claro. Lembram do Balanço de Fragonard? É justamente sobre isso. Então, questão letra B, tá correto. Retratos religiosos, religiosos aqui não preciso nem ler o resto, tá? Não tem essa preocupação. Pinturas científicas e anatômicas, não. Isso aqui a gente pode ver lá no Renascimento, tá? Essa preocupação, não aqui. Paisagem urbanas e industriais, claro que não, tá? Não estavam preocupados com essa questão. Número 4. 4 vai exigir uma análise cultural. Pode-se afirmar que o rococó é um reflexo da sociedade. Tá? Qual sociedade? Feudal, que era preocupado com valores cavalheirescos. Não. Burguesa, que valorizava o trabalho e a economia. Não. Aristocrática, que buscava o requinte e o lazer como forma de distinção social. Gente, essas questões aqui, né, tudo que foi envolvido, a questão do rococó, se você for por essa premissa, que é uma arte fútil, Instagram da vida, vai dar certo. Beleza? Então aqui, letra C está correta. Popular, ligada à cultura camponesa? Não. Revolucionária, que clamava por liberdade e igualdade? Claro que não. Isso daqui não tinha nada a ver, né, com essa questão aí da arte do rococó. Tá bom? Próxima questão, tá acabando, tá? Última questão. Tá com dúvida, galera? Não tá com dúvida? Tô entendendo direitinho? Sugestão, dúvidas, qualquer coisa manda lá nos comentários ou no meu Instagram que eu vou reforçar e deixar no final aí pra vocês, tá?
É arte comparada essa daqui, tá? É um tipo de arte comparada à nossa questãozinha aí, beleza? Enquanto o barroco enfatizava o contraste e o dramático, o rococó destacava o quê? O equilíbrio matemático das formas? Não, eles não estavam preocupados com isso, tá? A rigidez moral das composições? Não, aqui não tinha envolvimento, né, da moral, não. Não era uma das preocupações aí do nosso rococó. O delicado, o íntimo e o ornamental, claro. O delicado na produção artística, na pintura ali, na forma, né, representada humana. O íntimo, né, das cenas sensuais. O ornamental dentro da nossa arquitetura, tá? Então, a letra C, mais uma vez, está correta aí. Beleza? Realismo científico? Não. Não estava preocupado com isso. Heroísmo militar? Também não. Por isso que a letra C é a que está correta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham aprendido bacana, né? Que vocês agora já estão sabidos, né? O que é o rococó, o que representou o rococó, qual, né? A relação que eu posso fazer aí, a comparação que eu posso fazer referente ao movimento do barroco, tá? Então, você está sabido. Ficou alguma dúvida, já sabe, né? Me chama aqui, eu vou, né? Eu vou responder aqui, ó, através deste Instagram aqui, eu vou poder responder, tirar essas dúvidas também, tá? Anderson Arte Professor, me segue lá, né? Através desse projeto Construindo Vencedores, né? Esse projeto que vai transformar vidas, a gente quer transformar a sua vida aí, beleza? Galera, obrigado, tá? Vamos chegando ao final de mais uma aula aí, espero que vocês tenham aprendido bem bacana, tá? E tchau, tchau, até a próxima!